Bom dia, lindonas! Bom dia! Vamos para mais uma live, mais um encontro aí com mais uma mulher extraordinária, poderosa. Hoje a gente tem como convidada a Jéssica Pradella, uma coach sensacional em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de mulheres, casamentos, super ligada e conectada a Deus. Vamos esperar aguardar ela aí, já vou chamar ela aqui pra gente ter esse bate-papo fantástico. Essa semana a Jéssica ainda estava perfeição e eu fiquei assim muito empolgada com o tema, né? Oi, Tuti, bom dia. Sobre a coragem de ser imperfeita, de buscar aí o reino de Deus por conta de querer ser perfeita, eu achei fantástico. E hoje a gente vai estar aí com a Jéssica, maravilhosa, incrível, para falar com a gente sobre essa coragem de ser imperfeita, de buscar o reino de Deus, de buscar um casamento santo, de buscar um posicionamento como mulher realmente aí, filha amada do Pai. E vamos aguardar a Jéssica entrar aí, maravilhosa, linda, para falar muitas coisas, ser usada aí por Deus na nossa vida. E aí, mulherada, já vão mandando as perguntas, né? O que vocês acham? Ser perfeita ou ser imperfeita? Qual a maior dificuldade que a gente tem, né? Jéssica, peraí. Deixa eu mandar de novo o que tá acontecendo. Peraí, gente, que agora mesmo. Ah, entrou. Oi, lindona! Tudo Bom bem? dia, que saudade! Minha linda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agradeço por me confiar, né? Estar aqui e gratidão. Sensacional, né? Nossa, eu conheço aí a tua trajetória. Eu ainda tava falando aqui antes de você entrar. Que essa semana eu entrei numa live sua e foi um tema que me pegou. Falei assim, nossa, quantas vezes, né? A gente quer ser perfeita, a gente deixa de chegar a Deus por buscar a perfeição. E foi muito assim de frente com o meu coração naquele momento. Eu falei, ai, é isso que a Jéssica tem que mostrar, ensinar para nós, como alcançar tudo isso aí. E o espaço é seu, Jéssica. Muito obrigada por aceitar. Muito obrigada por estar aqui, por estar aceitando, né? Deus usar você como ferramenta na obra dele. E o espaço é seu. Fala o que você quiser, minha linda. A gente está aqui para te ouvir. Bom, gente, muito prazer. Eu me chamo Jéssica e eu me considero uma ativadora do reino. Eu acho que isso é o mais forte na minha trajetória aí, o que eu tenho descoberto. Eu sou uma ativadora do reino, porque eu tenho notado, na verdade, Deus já havia me falado, que todas as pessoas que se conectassem comigo, elas não permaneceriam da mesma forma. E eu sou muito grata a Deus pelos dons e talentos que Ele me deu. Eu me considero uma filha amada e querida do Pai, mimada às vezes, porque por muitas vezes eu não mereço, mas o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que eu posso imaginar. Eu tenho um filho de 12 anos, ele chama-se Gustavo. Eu sou casada há 12 anos, eu tenho 31 anos, sou filha da Rose e do Valcilei. E hoje eu me sinto muito feliz, me sinto muito completa, porque eu tenho caminhado numa jornada de autoconhecimento. E quanto mais eu me conheço, mais eu me amo. E quanto mais eu me amo, mais eu amo a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo as pessoas. Então eu sou muito grata por tudo que estou vivendo ultimamente. Maravilhosa. E minha irmã, olha lá, o irmão falou que você não falou dele. Ah, não tá aparecendo para mim nos comentários. Que estranho, Ah, né? teu irmão mandou assim, ó. E minha irmã, Rodrigo, falou aí. É, isso é do Rodrigo também, gente. Não tá aparecendo, não tá subindo os comentários comigo. Estranho. Ai, tá. Tá na É. mesma parte, né? Não, Deus mas, ajuda que mas enfim, minha linda, eu tinha visto que você colocou esse tema, aí eu falei assim, eita, eu amo falar sobre isso.
Eu amo falar, eu acho que assim, eu sinto que eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu fui com a cara e com a coragem, entendendo que eu sou imperfeita, entendendo que tá tudo bem ser imperfeita. E aí, quando eu li esse tema, Dani, é como se um filme tivesse passado na minha cabeça ontem. Eu vi você postando e eu falei assim, uau, que eu fui lendo os temas, né, das meninas. E eu falei, uau, o meu tema é esse. E eu amo falar sobre isso. E eu ainda pensei assim, de onde ela tirou esse tema? Eu fiquei pensando, aí agora eu entendi, né, de onde você tirou. E eu me conecto muito com isso porque eu vim de crise de depressão, eu vim de crise de ansiedade, eu vinha sendo uma pessoa que eu não me aceitava, eu não aceitava em minha personalidade, eu não me amava, eu questionava o Senhor do porquê ele tinha me feito daquele jeito, eu simplesmente não me aceitava. E eu falava para Deus, por que você tinha que me fazer tão grossa? Por que você tinha que me fazer tão arrogante? Por que você tinha que me fazer desse jeito? Isso não é amor. Eu falava isso para Deus. E por muitas vezes, Dani, eu não sei se você já chegou a acompanhar, eu sempre falo e eu enfatizo muito isso, que por muitas vezes eu falei para o Senhor que eu queria morrer. Era o desejo do meu coração, que eu simplesmente queria morrer. Porque para mim não havia esperança, para mim a vida não tinha sentido, eu não era feliz. Para mim nada fazia sentido. E o meu casamento não fazia sentido, eu ter sido mãe aos 18 anos não fazia sentido, nada para mim fazia sentido. E eu falava para Deus, olha, o que eu tô fazendo aqui? O senhor pode me levar. Só que, como eu venho de uma bagagem cristã, né? Eu não tinha coragem de atentar contra a minha vida. Porque eu entendo a seriedade disso. Mas eu simplesmente queria morrer e eu falava coisas absurdas para Deus. E, gente, quando eu comecei, Jéssica, como você se livrou disso? Primeiro, eu não aceitei mais. Precisa existir o dia do chega. E foi fácil, Jéssica. Amiga, nem um pouco. Existe um preço a ser pago, né? Existe um processo a ser vivido. Processo não tem atalho, né? Precisa viver. Não tem como cortar o caminho. E assim, Dani, eu me lembro que quando eu entrei nessa jornada, eu não sabia o que Deus ia fazer. Gente, eu nunca imaginei que hoje eu ia estar aqui fazendo uma live falando sobre isso. Nem nos meus melhores sonhos, eu só queria morrer. Só isso. E eu me lembro que quando eu orei, eu falei para Deus assim no meu quarto. Eu falei, olha, eu tinha crises todos os dias e eu chorava do nada, eu sentia uma dor no meu peito que não melhorava e era um negócio insuportável dentro de mim. Eu não me aguentava, eu não me suportava. E aí, teve um dia que eu falei para Deus, eu falei, olha, Deus, eu não aceito mais. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se isso é depressão, eu não sei se isso é crise de ansiedade, eu não sei o que é. Eu só sei que o Senhor não me fez assim, não é possível. E aí eu orei e falei, olha, eu não aceito, eu quero ajuda. Aí, pega a primeira chave. Seja humilde e busque ajuda. Ah, mas eu tô orando. Amiga, busca ajuda com quem já está traçando o caminho. Busca ajuda com quem já saiu da situação que você ainda está presa. E eu orei e falei, Deus, eu pago o preço que for, mas eu quero ajuda. E amiga, eu não falei o preço do quê, né? Eu já ia explicar isso. Eu falei, pago o preço que for. Segunda dica, seja intencional. Porque eu falei, eu pago o preço que for. Então, eu tive que pagar um preço emocional, um preço de tempo, preço de dinheiro. Todos os preços que você possa imaginar, eu paguei. Mas eu disse para Deus que eu estava disposta a pagar. E Dani, foi assim. Quando eu orei, na mesma semana, eu vi um post no Instagram. Ai, por que tudo a Jéssica posta? Por causa disso. Eu fui alcançada pelas redes sociais. Por que a Jéssica faz live todo dia? Por causa disso. Porque eu fui alcançada através de alguém que se prontificou a ser canal de bênção nas redes sociais.
Eu tava morta espiritualmente, minha alma, fisicamente, porque eu já não vivia, não fazia as coisas que eu gostava, não era feliz. Uhum. E por causa de uma pessoa, a minha vida deu 360 graus. Esses dias eu mandei uma mensagem para ela, honrando a vida dela. E falei para ela, olha, a gente tem um chamado sim, a gente tem uma história sim. Se a gente estiver disposta, a gente vai chegar sim, mas sem pessoas, a gente não chega a lugar nenhum. E Jéssica, e você falando a sua história aí, é uma coisa, né, em comum, que muitas mulheres, muitos homens passam por isso. Você foi falando, eu fui me vendo, né? Porque eu passei por esse processo, mas eu não era de uma bagagem cristã. aham, Tinha muitos planos, eu tive ali, quem conhece, quem me segue aqui, quem conhece também no dia a dia, eu já abri isso, de como foi a minha trajetória, né? O meu encontro com Deus. E essa questão do, eu não quero viver mais, eu não tenho sentido mais, igual você falou, ser humilde para pedir ajuda, a gente entra num egoísmo tão forte, né? Porque hoje eu vejo isso, na época eu não via. Mas eu via um egoísmo tão forte que eu não conseguia nem pedir ajuda. E, e, e você falou agora ser atingido por uma pessoa, uhum, aquela que abre a boca e fala. E eu lembro de ver também, igual você tá falando, eu lembro de ver um vídeo que a pessoa fala assim: você já tá querendo desistir? Não desiste, não, termina de ver esse vídeo. E foi naquele vídeo que eu fui para um treinamento que eu cheguei lá e falei: uau, eu não quero morrer mais, eu quero é viver mais, quero transbordar mais. E foi o caminho de. Engraçado, né, Jéssica? Que a gente às vezes começa um desenvolvimento, faz um coach, alguma coisa, você tá achando que você vai descobrir ali uma nova técnica, né? E a única coisa que a gente descobre é o caminho para chegar em Deus. amiga, é tudo sobre ele. E eu amo falar sobre isso, Dani, porque eu vejo essa falta de humildade, eu acho que mais dentro da igreja do que no mundo. Porque assim, dentro da igreja, as pessoas elas são ensinadas que elas não precisam de ninguém, que é só ela e Deus. É, Gente, eu concordo. Deus ele pode todas as coisas, ele pode infinitamente mais, ele é o dono de tudo, ele é Deus. Só que não faz sentido cada um viver uma história, cada um ter dons e talentos e não contribuir na vida do outro. não faz. Gente, sejamos humildes. Não faz sentido Jesus descer para a terra e falar: olha, vai de dois em dois, porque se um cair, o outro levanta. Porque eu sou super animada. Gente, eu sou para frente, eu sou isso, eu acordo ganhando o mundo. Só que não é todos os dias. Um dia eu também preciso que alguém ore por mim. Um dia eu também preciso falar, amiga, eu não tô muito bem, vamos tomar um café, vamos conversar. Eu também passo por isso, por mais que eu seja porque eu sou ser humano, limitada. A minha alma é ilimitada, mas o meu corpo às vezes pede arrego. Pede. E pede mesmo. Sim, e eu vejo muito isso dentro da igreja. Eu acho que a religiosidade ela cega as pessoas num nível que, assim, eu acho que o povo que tá dentro da igreja precisa de mais ajuda do que o povo que tá fora. Em alguns aspectos, sabe? Porque elas estão sofrendo, estão com o casamento destruído, o relacionamento com os filhos estão péssimos, a vida tá um caos, tá querendo morrer, tá em depressão, tá em ansiedade, sendo dependente de remédio para dormir, para acordar, para viver, não faz uma atividade física, não tem coragem para viver. Nem para abrir a boca, né, Jéssica? Não, e nem para transbordar, amiga. É, até num QGR que a gente está fazendo aqui, eu acho que vocês estão fazendo aí também, né? O movimento do QGR. A gente falou sobre isso, que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, elas estão tão limitadas que, é só eu e Deus, que elas não atentam para o que Deus põe ali como sinal, né? Porque às vezes vem uma pessoa como sinal para ajudar. E ela tá tão fechadinha no casulo dela, nessa mentalidade religiosa, que ela não consegue abrir a boca. E a cura do Senhor vem a partir do momento que a gente abre a boca, né? Que você cura você e você cura o outro também. Porque, igual você falou, a sua história vem de frente com a minha. Então, quando você conta a sua história, você traz uma cura e uma esperança para a minha.
É isso. Exatamente, Dani. E, Exatamente. né, essa quebra de religiosidade é muito necessária, independente da religião, né, Jéssica? A gente está falando aqui além, não é qual religião é essa, é aquela não religiosidade. Porque quando você entrega para Deus, Deus é liberdade. Ele traz outras pessoas, você vai conviver com pessoas, você vai desfrutar, você vai viver prosperidade emocional, financeira. E aonde você falou, assumir a gente, quando a gente está com Deus, a gente é tão livre que a gente fala assim: hoje eu não aguento, eu preciso de alguém. Exatamente. E assim, Dani, na verdade, eu vejo que as pessoas dentro da igreja, elas são mais difíceis. Por quê? Porque elas já foram ensinadas. E eu acho que é mais difícil quando elas já foram ensinadas de um jeito e você vem, tipo assim, querendo dizer que aquele jeito pode ser mais maleável, pode ser diferente. E aí, por muitas vezes, elas estão tão presas. Por exemplo, não, Jesus, para mim, ele tem que ser pregado dentro de quatro paredes. Para mim, não existe fazer uma célula na minha casa e alcançar pessoas. Eu já ouvi isso. Não, porque essas pessoas, tá, elas vão lá, aceitam Jesus, e aí? E essas pessoas não vão ser cuidadas? Essas pessoas. Amiga, a minha função, o que Jesus falou para mim é que eu faria obras maiores do que ele fez aqui na terra, começando pelo ID. Deus não falou, ó, tem que levar alguém para a igreja. Até mesmo porque nós somos a manifestação do amor de Deus, do abraço de Deus, da voz de Deus aqui na terra. Sim. Mas que não... Dani, a gente fez uma palestra sábado e haviam pessoas que nunca pisariam um pé numa igreja. Talvez porque foram machucadas e feridas. Talvez porque não curtem esse negócio de ser crente, né? As pessoas, elas têm os motivos dela. E aqui a gente não tá falando sobre ser crente, sobre não ser, sobre ser católico. Não. Gente, é sobre Deus. Deus e Yahvé, o Criador dos céus e da terra. É sobre Ele. A fonte de águas vivas. E através de uma palestra, nós fomos falar sobre elas prosperam, sobre prosperidade, que é crescimento em todas as áreas. Só que não tem como a gente não falar do espiritual. Não tem como. Amiga, porque se você não está fortalecida espiritualmente, vai balangar o negócio. Você é um ser triuno, corpo, alma e espírito. As coisas precisam estar alinhadas. Jéssica, e isso que você está falando da palestra de vocês, que tem muito, né, envolvimento de Deus, e é algo que se conecta comigo também, porque faz sentido para mim. E ontem eu conversando com uma amiga, eu falei assim para ela, eu tive em uma palestra que não era com foco no espiritual, em evoluir, e eu fiquei assim, é conteúdo, mas é superficial. Isso não transforma. O É, que transforma é só quando Deus está no meio, porque as mulheres, o nosso público aí é muitas mulheres, né? Mas homens também, eles só têm aquela transformação que procura essa prosperidade quando eles entendem quem eles são em Deus, quando eles são curados. E eu real. fiquei assim, ó, e eu achei muito engraçado, porque eu falei assim, nossa, parece que eu fui só para eu ter certeza que não tem como a gente ficar só nesse superficial de, igual você tem aí seus treinamentos, só em técnica, não é. Acaba, por exemplo, um processo, essa semana ainda eu tive um término de um processo, né, deu os 3 meses, e a minha mentorada falou assim para mim, Dani, Deus está mandando sinais das minhas orações depois que eu terminei o processo. Deus está mudando a minha forma no meu casamento. Eu tô vendo Deus em tudo, tal. E aí a hora que eu vi, eu falei assim, gente, não tem como. O coach, constelação, a gente já falou sobre constelação quando a gente se encontrou presencial. Constelação, coach, terapia, desenvolvimento, planejamento, tá tudo na Bíblia. Tá tudo Exato. na palavra de Deus. É tudo sobre ele. É Tudo. tudo sobre ele. E igual você falou assim, sai da igreja e vai fazer na tua casa. Porque tem gente que não quer ir na igreja, mas essas pessoas estão com fome de Deus. Sim, exato. Exato, Dani. Por quê? Justamente porque nós somos triuno. E assim, às vezes elas até buscam. Eu conheço várias, assim, eu sou muito. Eu tenho muitos contatos nesse meio de coaching e tal, né? Eu vejo que, assim, Dani, é impressionante. As pessoas vão lá para curar a alma.
ah, eu não sou feliz, eu não sou isso, eu não sou aquilo, tal, meu casamento, isso. Só que, cara, quando elas entendem, não existe outro caminho. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém Amém. não por ele. Então não tem como. Você pode usar a ferramenta mais fodástica que for. Se Jesus não estiver no meio, não tem consciência espiritual. Não mesmo. E assim, Dani, as pessoas que se conectam comigo já sabem que eu sou cristã. Eu já tive cliente espírita, já tive cliente da Umbanda, e assim, tá tudo bem. E aí, às vezes, claro, eu não vou enfiar Jesus goela abaixo a ninguém, mas às vezes eu falo assim, olha, eu respeito a sua religião, mas eu queria orar por você. Posso? Isso dentro da sessão. E a pessoa fala, pode, porque naquele momento eu tô vulnerável a não ao que o coaching pode fazer, a não ao que tudo que eu ensinei. É claro, a ferramenta te traz uma consciência ali pra tua vida, mas a espiritual ela não traz. Não. E aí eu oro por essa pessoa e Dani, ele falou assim pra mim, olha, ele falou de tudo que ele praticava, dos problemas que ele tinha, tal, que foi por isso que ele veio me procurar. E ele pegou e falou assim, olha, me mandou uma mensagem e falou, só tô querendo te dizer que eu estou neste exato momento indo pra igreja. E Que assim, lindo. não é sobre mim. Não é sobre o coaching, não é sobre ninguém, é sobre Jesus. Eu orei por ele porque naquele momento eu poderia ter pensado, ah não, Deus, eu vou orar, mas e se ele não gostar? Mas quando você tá vulnerável ao Espírito Santo, você é canal de transformação na Terra e não tem ideia pra ninguém. Não. Nossa, amém. Glória a Deus. É lindo, né? Muito lindo ver esse agir. E que bom, né, Jéssica, que você tá assim, eis-me aqui mesmo, me usa aí. Deixa eu dar minha cara a tapa, mas eu vou fazer aquilo que você tá colocando no meu coração. Sim. E Dani, falando sobre isso, eu gosto muito de falar, né? Eu acho que vocês perceberam. Eu gosto muito de falar. E assim, eu sempre tive muita dificuldade em falar. Eu já quero que as pessoas que estão aqui na live, que eu não consigo ver nem quantas pessoas tem aqui, não tá aparecendo para mim, mas eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, anotem isso. A sua maior dificuldade tá escondendo a sua maior habilidade. Eu tenho muita habilidade na comunicação e eu sempre tive muita dificuldade na comunicação. Até eu olhar para dentro de mim, entender quem eu sou em Cristo. Eu posso todas as coisas nele, quem me deu os dons e talentos foi ele. E ele é o maior estado em investir em mim. E houve um dia, Dani, quando eu estava muito mal, eu não via esperança e eu falava para Deus assim, o que eu faço? Fala comigo, pelo amor de Deus. Eu estava desesperada e eu ia fazer caminhada na rua e eu ia chorando e todo mundo olhando para mim, tipo, gente, coitada, porque eu ia aos prantos na rua falando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo um dia falou assim para mim, filha, se preocupa com o que eu mais amo. As pessoas precisam de você. E eu falava, mas elas precisam de mim, eu não tenho nada para dar para elas. Nada. O que você quer que eu faça por elas? E Deus falou assim para mim, olha, à medida que você se entregar pelas pessoas, que você se doar e cuidar das pessoas, eu vou cuidar de você. Quanto mais você investir nas pessoas, mais eu vou investir em você. Fica Amém. que tudo o que você precisa será acrescentado. E aí eu falei assim, naquele momento eu não entendi, né? Como? Eu nem fazia coaching, nada. E eu falei, tá, mas como? Sei lá. E aí foi quando eu comecei a falar nas redes sociais. E eu comecei a ter muitos depoimentos. Eu tenho muitos depoimentos, assim, que eu não dou conta de postar. São muitos, muitos, muitos mesmo. E essa semana, eu fiquei uns 20. Travou? Voltou. Travou. Porque meu telefone, alguém tava me ligando. Eu fiquei uns dias sem fazer live. E Dani, como eu senti? E Deus falava assim pra mim, olha, você tá com foco errado. Porque as lives, elas são gratuitas, eu não recebo nada pra fazer isso. Mas lembra que Deus falou pra mim, investe em quem eu mais amo? Que eu vou investir em você? Dani, eu senti uma falta. O meu coração ficava incomodado.
E as pessoas começaram a me cobrar. Jéssica, o meu casamento está fundando a minha vida e isso, meu emocional tá abalado. E não que eu seja dependente de você, não, mas você tem que ter noção do quanto você ajuda. E eu falei assim, meu Deus do céu, as pessoas estão morrendo porque eu tô com a boca fechada. E morre. Eu não posso ficar com a boca fechada. Aí eu falei, vamos voltar, galera, com força total. E aí eu voltei a fazer as lives e Dani, amiga, eu não recebo nada, você sabe, a gente não recebe nada pra fazer isso. Não. E fica 1 hora, às vezes 1 hora e meia, já fiquei até 2 horas fazendo live, a gente não recebe R$ 1 da terra. Mas o investimento do céu, ele vem. Não que faça para ganhar nada. Não, não é isso. Mas Deus, ele não vai deixar faltar nada quando você tem um coração disposto a transbordar. Verdade. Isso que você tá falando, Jéssica, tem muito a ver, né? Que às vezes a gente fica pensando só em nós. Ah, eu não preciso fazer live. Aí a hora que você começa a fazer, que você vai vendo o agir de Deus e vem coisas, né? Eu tenho certeza que acontece isso com você. Você começa a falar, você fala, eu vou falar sobre isso. Você tá no meio da live e fala, gente, da onde tá saindo essas coisas? Sempre. E tem alguém que você termina, a pessoa fala assim, eu precisava ouvir isso. Exatamente aquela parte que você não planejou, que a pessoa precisava ouvir. Porque quando Deus usa a gente, quando Deus realmente fala assim, você tá disposta? Peraí, eu vou te usar realmente. Jéssica, o que você falaria, assim, para uma pessoa? Hoje a gente está em caminho, você é bem mais madura na fé do que eu. Eu comecei agora a me envolver com Deus num relacionamento e muita mudança já aconteceu. Mas o que você falaria de todo esse seu processo para uma pessoa que ainda não encontrou o relacionamento com Deus, que ainda tem medo, tem vergonha, igual eu vi você falando sobre, eu sou imperfeita, como que eu vou falar de Deus? Como que eu vou falar com Deus? Amiga, a minha vida mudou quando eu comecei a ler a palavra de Deus. Quando eu priorizei o meu devocional. Porque assim, não é só pegar o celular e ler ali rapidinho. Não. Dani, quando eu entrei, que eu falei, Deus, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu comecei a ler a Bíblia. E eu já era cristã há muito tempo, há uns 10 anos. Só que eu nunca tinha parado para ler a Bíblia. Eu era crente de domingo, sabe? Eu ia lá, recebia, glória a Deus, vamos para casa e vivia a semana como se Deus não existisse. Era mais ou menos assim. E quando eu sentei, que eu comecei a descobrir quem Deus era, eu comecei a entender quem eu sou. Porque eu lia passagens que falavam assim, que Deus não perde uma batalha, que Deus é forte, que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é generoso, que Deus é isso. E eu falava, Deus, tá escondido onde tudo isso aqui? E o que acontece? Eu fiquei com sede da palavra. E aí, Dani, eu comecei a ser tão cheia, que eu não conseguia calar a minha boca. Então, por onde eu passava, eu tinha que falar de Jesus. Porque era o que o meu coração estava pulsando. E aí eu via que realmente a palavra dele é viva. Que penetra entre alma e espírito, entre juntas e medulas. E eu falei, cara, isso aqui é real. Acontece cura mesmo através disso aqui. E eu comecei a ficar apaixonada pela Bíblia. Quando eu ia ler a Bíblia, eu beijava a minha Bíblia, eu abraçava, eu agradecia, porque aquilo estava trazendo cura para o meu espírito, fortalecimento para o meu espírito. Então, aí o Senhor começou a ministrar o meu coração para eu ir estudando sobre o autoconhecimento, porque assim, gente, da mesma forma que você precisa alimentar o espírito, você tem que alimentar a carne de uma forma, a alma de uma forma e o espírito de uma forma. É isso que o povo que está dentro da igreja não entende. Porque se eu falar assim, músculo cresce. Não vai crescer, gente. Tem que treinar. A fé é treinável, o músculo é treinável, seu cérebro é treinável. Tudo é treinável. A sua alma. Existem crenças, tudo o que aconteceu na sua vida, que te parou, que te faz agir da forma que você é hoje. Você tem que ter consciência disso. E eu comecei a ter consciência quando eu comecei a estudar. Então, o meu conselho é, entenda quem você é.
em Cristo. Jéssica, como eu faço isso? Começa pelo começo. Aonde? Gênesis. O mundo foi criado através de Gênesis. Vai lá e entende como você foi criada. Gênesis 1:26 vai dizer que estava o Espírito Santo, a Trindade, Jesus e Deus conversando. Olha, o que você acha de a gente fazer o ser humano a nossa imagem e semelhança? E os três concordam. Então eles falam, ó, façamos então a Jéssica, a Dani, todo mundo que está aqui na live, Jesus te chamou pelo nome. E ele falou, ó, façamos a Jéssica, façamos a Dani, a nossa imagem e semelhança. O que isso significa, gente? Que nós refletimos o caráter de Deus, o amor de Deus. Nós refletimos... Gente, imagine. Deus, ele tem mãos, ele tem pés, ele tem olhos, ouvidos, boca. Ele é igualzinho a gente. Ele tem a nossa... Ou melhor, nós temos a forma dele. Por isso que nós não podemos dizer, ai, fulano é feio, fulano é isso. Não, nós não podemos falar isso. Porque com certeza ela está com uma disfunção na identidade. Por isso que aos seus olhos, muitas vezes ela é feia, mas ela faz parte de uma parte de Deus. Ou a gente tá, né? Com uma disfunção e o outro feia. Exatamente, Dani. Ou a gente tá com uma disfunção aqui, ó, nas nossas lentes, que precisa ser cuidado. Porque o que a gente fala diz sobre nós, não sobre o outro, né? Então, já é mais uma chave para você anotar. Começa por Gênesis. Entenda que Deus, ele te criou, ele quis te formar, ele quis te desenhar do jeito que você é, os seus cabelos, os seus olhos. Faça uma mentalização e imagine Deus te criando, te formando. Imagine a Trindade conversando entre eles, dizendo quais serão os seus dons e talentos, o que você vai fazer aqui na Terra. Enfim, gente, por onde você vai andar, em qual família você vai nascer, como que você vai ser. Você foi pensada. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me sentir importante. Desejar, amada, né? É. Porque, Dani, entre ouvir falar que você é amada, que você é filha, que você é desejada. Ah, eu sou amada, sou desejada. Tá. Mas entre ouvir e entre sentir, amiga, é diferente. E é mesmo. Você falou bastante aí, Jéssica, que você falou assim, Deus pensou, desejou até a família que a gente nasceu. Sim. E quando a gente está mais próxima de Deus, você se conhece, né, em essência de Deus, e você passa a amar a sua família. Porque é algo que eu vejo hoje muito forte. Eu vi essa transformação na minha vida, e eu vejo das pessoas que, quando elas enxergam aquela família como uma bênção, como um desejo de Deus, como o que elas precisavam para estar aqui, elas realmente tiram tudo, né? Mágoa, culpa, sofrimento, abandono, rejeição, tira tudo para viver o amor de Deus. Porque foi Ele preparar a gente com tudo isso, cada detalhe, né? E viver a família, sentir, eu precisava dessa mãe, eu precisava desse pai, eu precisava passar por exatamente isso para que Deus me usasse. Essa questão dos detalhes, eu falo muito assim, eu falo muito aqui também, porque eu passei por muitos relacionamentos abusivos, tanto desde relacionamento em casa, tanto quanto afetivo. Verbal, emocional, psicológico. E muitas vezes eu orava e falava, Deus, por que que eu tô vivendo isso? E um dia eu tive que mudar a minha oração. Eu falei, pra que o Senhor quer que eu passe por isso? E foi quando eu comecei a ter conexão, eu falei, nossa, eu nunca conseguiria falar com outra pessoa ferida por isso, dar esperança, mostrar para ela que Deus cura se eu não tivesse passado por tudo isso. O detalhe, ele fez, é estranho. Aí você fala assim, Deus queria me ver sofrer. Não, Deus queria te preparar para você levantar outras pessoas na obra dele. Por isso que ele pega os improváveis, né? Você precisa sofrer, você precisa passar por um caminho estranho, esquisito, que você fala, nossa, igual você falou. Eu não entendi porque eu era mãe, eu não entendi porque eu era casada, eu não entendi porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo, e vira uma confusão, e a hora que clareia, você fala, eu precisava passar até por essa confusão para eu conseguir levar o que Deus faz na minha vida, porque ele é de detalhe. Nada é da casa, são detalhes que o Senhor põe para a gente sentir mesmo esse amor, esse desejo da gente estar à frente, né, ali de outras pessoas para levar a obra de Deus, né? Eu acho que vai muito além, igual você falou, não tem nada a ver comigo.
não tem nada a ver com a Jéssica, não tem nada a ver com as pessoas que estão aqui. Tudo que a gente está fazendo é para a glória dele, toda a glória dele, tudo é sobre ele. Exato. Exatamente, Dani. Eu lembro que quando eu passei, é claro, eu acredito muito que Deus usa as nossas escolhas, Deus ele usa tudo ao favor do reino, desde que você esteja disposta. Ele usa tudo, ele vai usar tudo. Aquilo que você fala, ai, isso daqui eu não posso falar para ninguém, isso daqui eu não tenho coragem. Tudo que você viveu, Deus ele vai usar em prol do reino. Porque Vai. você falou, Dani, é uma coisa muito certa que Deus faz, que quando você vive uma situação, você consegue sentir misericórdia daquela pessoa naquela situação, porque você entende ela como ninguém. Porque você Uhum. viveu o processo. Então isso te traz o quê? Autoridade sobre o assunto. Você fala para ela assim, amiga, ninguém me contou, eu vivi o que você tá vivendo. E eu tenho propriedade para te falar que você pode sair desse lugar se você tomar um caminho assim, 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 porque eu saí. E você se torna uma porta-voz de esperança para pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque eu vivi dias horríveis no meu relacionamento. Eu casei muito nova, eu sempre fui muito independente, e isso, de certa forma, me trazia uma certa arrogância, enfim. Então, eu não tive ninguém para me ajudar naquela época. Foi eu e o Espírito Santo, porque antes não era igual é hoje. Ah, você entra, tem um monte de dica, um monte de mentoria. Não é igual é hoje. E a gente, ó, dava uma ralada, porque para você procurar alguém, para você fazer um curso, era tudo muito caro. Enfim, era totalmente fora, às vezes. Ah, o curso era difícil, né? E até achar um curso correto era difícil, diferente do que é hoje. Hoje tem curso para tudo, né, amiga? De todos os valores. Entra, se você quiser fazer um dia, você faz. Tem live, tem assunto aí. Exato. Conteúdo no YouTube tem muita coisa hoje. É. Não era assim. Antes eu passava sozinha e Deus, e eu me lembro que eu sofria, eu chorava e Deus falava assim para mim, filha, todas as lágrimas que você está derramando hoje será bálsamo de cura para outras pessoas. E eu falava para Deus assim, eu não quero ser bálsamo de cura para ninguém. Eu só quero sair dessa situação, eu não aguento mais. É verdade. E Deus, ele tem, acho que ele falava, ai, tá bom, fala com a minha mão. Tipo assim, É. sabe? Hoje eu sou muito grata a tudo que eu vivi, porque eu tenho apenas 31 anos e eu tenho uma sabedoria para casamento que não vem de mim. Vem do processo que eu vivi e vem do que eu busco em Cristo Jesus. Vem do Espírito Santo. Porque, Dani, eu não sei te explicar, não sei te explicar, mas eu vejo o casamento de uma forma que é totalmente contra o que minha geração prega. E isso com certeza não vem de mim. Eu tenho certeza que assim foi Deus que me preparou para isso, por mais que eu corro de falar de casamento, eu corro. Mas todas as vezes que eu corro, quando eu vou ver, eu já estou falando de casamento. E eu falo, Deus, eu nem quero falar de casamento, eu nem quero, fala sério. E aí quando eu vou ver, eu tô falando. Então É eu sou tão muito. engraçado, né, Jéssica? Porque igual você é casada, você passou por essa experiência e Deus age do jeito que ele quer, né? Você corre, ele põe ali direcionamento de casamento. Eu falo assim, nem casada eu sou. Não sei da onde sai tanto assunto de casamento. E a hora que eu tô falando, eu falo assim, gente, as pessoas devem achar que faz 100 anos que eu sou casada. E você vai ver, é tudo, é ele mesmo que põe, né? As palavras. Você falou uma coisa muito interessante, que foi o que vem para você não tem nada a ver com o que a geração de hoje prega. Sim. Como que é viver, né, Jéssica, nesse mundo que é, vê diferente, né? Vê Deus. Aí você vê Deus, o outro tá pregando outra coisa. Vai, sai, larga do casamento, divorcia. Tô falando do casamento porque é um assunto seu, mas tem várias outras coisas. Você tá trabalhando, larga a mão desse trabalho, não tá dando certo, faz outra coisa. Para de ir na oração, para de conversar com essa pessoa. Uma geração que prega a desistência.
que prega o... Ah, é mais fácil você começar tudo de novo. Aham. Não seja bom em nada. Seja só de começos, né? Começa de novo, começa de novo, começa de novo. O que eu vejo, claro, hoje é que parece que daqui 50 anos eu vou ver uma geração que só começa. Nunca Sim. termina nada. Exato. Exatamente, Dani. E é estranho você andar na contramão, porque eu me lembro que eu passei. Eu não estava muito bem no meu relacionamento, fui comentar com uma pessoa que eu acreditei que ela poderia me ajudar. E essa pessoa falou assim: ah, meu, na boa, você não é obrigada, filho não segura casamento. E assim, cara, você não tá feliz e tal. Eu fiquei escutando aquilo, eu falei: Senhor Jesus, por que eu tô falando com essa pessoa? Essa pessoa não é reino, essa pessoa não tem nada a ver comigo. E ela não pode me ajudar. Por que ela não pode me ajudar? Não que ela não tenha uma história, não. Mas a visão dela não condiz com o que eu acredito. A minha visão é contrária. Eu queria alguém, naquele momento, que eu precisava era de alguém falar assim: amiga, tenha autorresponsabilidade. O seu casamento não tá bom, é feedback. Ó, não tá bom, o que você precisa mudar? A sua responsabilidade muda a história da sua vida. O relacionamento com seu filho não tá bom, amiga, é feedback. No que você tá faltando? O que você precisa mudar? O que você precisa melhorar? E a autorresponsabilidade não é sobre culpa. Ai, é culpa minha. Não. A autorresponsabilidade é a liberdade de fazer o que você quiser com a sua vida. Se ela estiver ruim, você tem que melhorar, porque você não nasceu para viver de migalha. Quem tem migalha para te oferecer é Satanás. Deus tem abundância. Amém. Tá vivendo um casamento abundante, um relacionamento abundante, uma vida financeira abundante, onde é que você está errando, falhando, deixando de fazer algo? Uhum. Porque a raiz da pobreza no hebraico é improdutividade. Então, se o casamento tá pobre, você tá sendo improdutiva. Onde? É isso. A autorresponsabilidade é sobre isso. Então, eu tava fazendo uma live, tava falando sobre isso, e eu tava falando, né, que Deus escolhe a nossa família e tal. E a pessoa falou assim pra mim, eu falei assim: olha, se o teu pai é estuprador ou foi, você tem que olhar para ele com outros olhos. Porque Jesus, ele não ama menos o seu pai porque ele estuprou alguém. Verdade. Você também não tem o direito de amar menos. Você tem o direito de não querer conviver com ele. Mas perdoar e amar é o seu dever, amor. Porque é um mandamento. Deus não falou: você tem que escolher quem você ama, não. É amar a todos. Independente de quem seja, de quem faz. Porque assim, a distorção na identidade da nossa geração é: eu sou valorizada pelo que eu tenho e pelo que eu faço, menos pelo que eu sou. E aí tem um bando de gente que não sabe o que é, não entende a capacidade que tem, automaticamente não chega a lugar nenhum e vive de recomeço, como você está falando. Começa Não, de novo. não entende. E o único problema da nossa geração é não saber quem é. E aí aceita qualquer coisa. Identidades distorcidas, né? Igual você falou. Muita identidade distorcida. Acreditando só naquilo que alguém falou, viu alguém fazer. E você trouxe aí a questão do que você estava falando, fazendo uma sessão, e a pessoa falou sobre o pai, né? E é algo que você já falou sobre a família, Deus escolheu a família exatamente para aquilo. E um dia, em uma conversa, eu achei muito engraçado, porque eu ri, né? Eu falei assim, gente, como é você conversar com alguém que ainda não se despertou? Sim. Você tem o respeito de entender que o processo dela não começou. Igual você falou, não vou enfiar Jesus goela abaixo, a pessoa que tem que ter essa decisão. Não vou enfiar um envolvimento, uma autorresponsabilidade para quem não quer ser. E a pessoa falou assim para mim: ah, eu não faço terapia, eu não faço coach, eu não faço nada. Porque se eu fizer isso, vão falar para mim que a culpa de tudo é minha. Que eu que estou fazendo. E na hora eu ri muito, porque eu falei assim: ah, gente, não de culpa, igual você trouxe agora, né? Mas você olhar que a responsabilidade é sua, não é um peso. É uma liberdade você saber assim, eu sou responsável, vou fazer outro caminho. Para que eu vou ficar vivendo essa tristeza aqui? Vou buscar outro caminho. Eu sou autorresponsável. Deus me deu essa liberdade de mudar. E a gente olhar para as outras pessoas e falar assim: respeita o teu processo, mas aqui na minha cabeça, essa é a tua liberdade. Exato, amiga. Mas, Dani,
A liberdade, amiga. A gente entende que ter liberdade é maravilhoso. Só que existe um preço até para a liberdade. Porque você tem liberdade com o seu corpo para você comer o que você quiser. Você tem liberdade para você beber o que você quiser. Você tem liberdade para fazer da sua vida o que você quiser. É aí que está o problema. Porque se você não entende sobre autorresponsabilidade, você vai fazer o que você quer, mas que o seu cérebro quer que você faça. Então você vai praticar atividade física? Claro que não, porque o seu cérebro não quer gastar energia. Então aí você tem a liberdade de escolher. Ou eu faço o que tem que ser feito sem mimimi, ou eu vou sentar aqui no sofá. Ai, tô tão cansada, né? Ai. Cansado todo mundo fica, gente. O casamento tá tão ruim, mas é chato, todo mundo é chato. Vou ficar sentada aqui no meu trono. Exatamente. E a liberdade, ela é perigosa, porque por muitas vezes as pessoas, elas têm medo da liberdade porque elas não querem pagar um preço para ter essa liberdade. Para você ter liberdade financeira, por exemplo, o que você tem que fazer, amiga? Ó, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que investir para você ter liberdade financeira. Senão você vai viver o quê? Dependente do salário. Correndo na corrida dos ratos, que é 98% da população. Apenas 2% vive a liberdade financeira. Para você ter uma liberdade emocional, o que você tem que fazer? Tem que se conhecer. E para você se conhecer, amigo, o autoconhecimento, o que demanda? Demanda estudar, demanda se acordar às 4h30 da manhã para ler um livro, demanda... Ixi, você tem que abdicar muita coisa. Por isso que ninguém quer viver a liberdade. Porque a liberdade, de certa forma, ela é difícil de ser vivida. É melhor você viver alienado ao que tá todo mundo falando. Pelo menos você vai com a manada. Pelo menos você tem alguém para te falar, você tá certa, é isso mesmo. Acontece isso lá em casa. Nossa, casamento é tudo igual. Ixi, eu ouço tanto isso. E na vida, né, como solteira, a gente ouve mais bobagem. Eu não sei como que é casada, né? Mas você ouve mais baboseira, né? Do que eu imaginava. Eu falava assim, gente, você tá solteira, você não vai ouvir bobeira das pessoas. Porque você tá ali, né? Você tá neutra. Mas não. Aí as pessoas, as casadas, os casados vêm e falam assim, casamento é assim. Fica aí, que é assim que é bom, vai curtir, vai fazer não sei o que. Aí você olha, essa semana eu tive um insight desse. Eu olhei e falei, opa, peraí, eu tenho que mudar o meu círculo. Tanto que eu fui me reunir com outras mulheres que são casadas, porque eu falei assim, me explica aqui como que é. Que é um relacionamento com Deus, que é para ter um relacionamento com um homem, depois que você conhece a Deus. Não essa coisa de vai pro mundo, faz o que você quiser. Porque eu não achava que a gente ouvisse tanta baboseira, Jéssica. Tanto que no grupo de jovens eu falei assim, nós precisamos de mulheres casadas para ensinar jovens como elas vão se comportar quando elas encontrarem. Real. Real. Não valia nada, né? Casamento é tudo igual, você tem que ter alguém só para tem que ser assim, assado. Partidos, né? Os partidos bons, aí vai fazendo checklist do trabalho bom, tem dinheiro, tem estudo, tem isso, veste assim. Até a minha amizade casada falou assim para mim, nossa, quando eu conheci o meu marido, ele nunca ia ser a minha opção de marido. Porque eu não gostava nem das roupas que ele colocava. Eu tive que orar para Deus mudar o meu olhar. Sim. Na hora eu ri muito, que eu falei assim, amiga, eu me vejo assim. Porque aí eu começo a falar assim, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu quero perfeito. E tanto eu falo como solteira, porque eu vejo as casadas falando isso para mim. Ai, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Então a gente tá num ambiente que menos pessoas falam do que Deus coloca no coração delas para tentar puxar a gente para o que a manada quer que a gente faça. Para estar ali no comum. Vamos ser comum. Sim. Vamos ser normal, mediano. Tudo é mais ou menos. E falando isso, eu lembrei de uma coisa que é assim, ó. Gente, entende isso. Tudo é feedback. Amem feedback. Eu sei que é difícil você falar assim, olha, você tá errando, você podia ser melhor nisso. É claro, você não vai sair ouvindo tudo que o povo quer que você faça e vai fazendo. Não. Mas tenha humildade de filtrar.
será que essa pessoa tá falando sobre ela, né? Que ela só tá vomitando em mim? Ou será que realmente tô assim? E analisa. Por quê, gente? Eu ouvi esses dias, olha só, eu uso DIU. Mirena, já fazem muitos anos que eu uso DIU. Inclusive, eu tenho que tirar já, beleza. E eu conheço uma outra pessoa que colocou DIU também. E eu ouvi essa pessoa falando assim, pra outra, não coloca DIU não, porque o DIU me fez engordar e eu não consigo mais emagrecer. Aí eu pensei, olhei pra mim, amiga, Ai, eu olhei pra mim. falei assim, mas eu não engordei com o DIU. Ah, mas você teve um surto de acne, porque realmente eu tive um surto de acne. Eu falei, tive e passou, não tem nenhuma aqui mais. Uhum. Aí a pessoa ficou, não, mais isso, não, mais querendo justificar a gordura dela. Aí eu pensei, né? É aquilo que você falou. A gente conversa com pessoas que ainda não têm autorresponsabilidade. Por quê? Ah, se a culpa é do Dil, pra que eu vou controlar a minha alimentação? É, Essa que 6 horas da manhã tá lá na academia, ó, enquanto eu tô aqui dormindo e tá tudo bem. Pra quê? É melhor ocupar o Dil, porque assim eu posso continuar fazendo o que eu quero na zona de conforto. na vida. Pra tudo, a gente quer arrumar um culpado para colocar a culpa em algo que nós não estamos fazendo. Amiga, para engordar, o negócio é uma métrica que existe. É consuma menos calorias do que você gasta. Pronto, vai emagrecer. É só isso. Só. Então é controlar a alimentação e praticar atividade física, amiga. Não tem outra coisa. Claro que assim. Essa questão de corpo que você tá falando, esse dia eu tava na academia e eu no processo de emagrecer, né? Eu sempre fui magra e de repente fiquei gorda. Me desliguei de olhar pra mim. E foi- eu na academia eu falei assim, gente, às vezes a gente acha que é difícil emagrecer. Uhum. Aí é desafiador emagrecer e tal, e eu lá na academia, nossa, aí você pensa assim, amanhã eu tenho que voltar de novo, né? Dei todo o meu sangue hoje, amanhã eu tenho que dar o sangue de novo, e vai ser isso aí pro resto da vida, se eu quiser ter um corpo saudável. Uhum. E na hora veio assim, Jéssica, mas engordar é difícil pra caramba também. Porque você comer além do que cabe no teu estômago, você acaba de comer, você come de novo. Porque agora, como eu estou tendo respostas no meu corpo, eu já não consigo comer como eu comia. Uhum. Não tá do jeito que eu quero, mas já não consigo comer. Tem horas que eu olho e falo assim, não, não aguento. E eu olho e falo assim, gente, antes eu aguentava isso e comia mais ainda. Uhum. E é difícil engordar também. Só que como você se liga só naquele prazer da comida, porque na academia também dá prazer. Sim. Se você focar no prazer, que você sai de lá, né? Você às vezes você entra querendo matar um e sai de lá, nossa, de boa, ama todo mundo, aquela alegria, aquela pessoa que você tá querendo matar, você já quer ligar e falar, te amo. Se você É. focar no prazer da academia também, é o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Eu fiquei pensando, gente, mas comer 3 sanduíches, beber um tanto de coca, comer isso, comer aquilo, empanturrar o meu corpo de coisas ruins, é difícil também. Não é da noite pro dia que engorda. Porque ainda eu comecei a rir, eu falei pro professor assim, eu descobri esse final de semana que se eu desligar 2 dias, eu perco tudo que eu fiz na semana. E ele falou, te contaram ou você viu? Eu falei assim, eu vi, por causa que eu vi o meu corpo no sábado e vi meu corpo na segunda. Legal. Eu vi o peso, eu falei assim, ó, se eu comi isso, isso, isso. Eu falei assim, opa, peraí, agora vai ser realmente uma alimentação. Tô com vontade? Uma vez. Porque eu tive que ver, eu tive que sentir. Aí você começa a sentir o teu corpo e tem a ver com o que você falou. Autoconhecimento, a gente começa a escolher um casamento, vida financeira. Você começa a ver, peraí, tá estranho isso. Como que eu cheguei até aqui? Como que eu cheguei em várias dívidas e como que eu vou fazer para mudar isso? Vou continuar fazendo, vou continuar focada aí ou desfocada, né, no prazer. Eu ainda vi essa semana uma tirinha do cérebro e o coração falando. O cérebro falando pro coração assim: "Nossa, eu tô tão preocupado com a nossa vida financeira. A gente precisa se organizar. Aí o coração fala pro cérebro assim: "Já tenho uma ideia. Vamos comprar uma blusinha que isso vai tirar todo esse estresse, você vai ficar bem". Aí na hora eu falei, gente, a gente vai fazendo isso. Ao invés de você sentar e falar assim, tô preocupado, mas como resolver? Sem ir só pro prazer, né? Só pra delícia.
E olhar qual é o prazer não imediato, a longo prazo. Isso, amiga. Mas o que que a gente quer? O cérebro sempre quer o prazer imediato. A comida, você come já, ai, já começa a liberar aqueles hormônios, mas que você não tem noção. Que eu até comentei numa live ontem, que às vezes é uma forma de punição para o seu corpo, dependendo do que você come. Mas isso é algo meio complexo de explicar, não vai dar tempo de explicar aqui, mas enfim. A academia, Dani, quando eu treino, amiga, eu sou sensacional, eu dou risada, eu sou criativa, eu saio de lá falando com Deus, eu saio de lá amando a minha vida. Eu tô vivendo um caso de amor comigo mesma. Eu tô apaixonada por mim. Por quê? Eu voltei a treinar faz um mês. Eu gosto muito de treinar. Eu gosto de estar na academia. Eu gosto, né? Tem gente que não gosta. Eu aprendi a gostar. E eu olho no espelho e falo, puta merda, que bicha bonita. Eu falo pra mim. Porque Aí é mesmo, hein? preciso, amiga, me amar. Eu preciso comemorar os meus micros resultados. E eu olhei no espelho hoje e falei assim: eu não troco o seu corpo pelo corpo de ninguém nesse mundo. Porque eu preciso amar o meu corpo. E eu preciso buscar uma forma de que aos meus olhos ele seja bonito pra mim. Não o que a sociedade prega. É o que eu acho que é bonito. E aí eu comecei a me elogiar na frente do espelho. Amiga, eu saí da academia assim de peito cheio, me sentindo a rainha da cocada preta. Por quê? A gente precisa treinar esse amor por nós. A gente precisa aprender a se amar. Porque eu saí de lá pensando assim, algumas pessoas elas saem da academia, aí tem uma na academia que eu treino, tem uma coisa, uma lanchonete bem na frente. Elas saem de lá, aí vão comer algo assim totalmente fora do que elas. Cara, você suou, você deu seu sangue, você ralou, você tá vendo o resultado. Eu não consigo comer porcaria se eu tô vendo o resultado. E aí eu saí, a mulher tava comendo, tipo, umas coisas lá, enfim. E aí eu falei assim, Deus, vira a chave nela. Pra ela ficar tão apaixonada por ela, ao ponto de ela não mandar combustível ruim pra dentro dela. Porque, gente, só para eu finalizar a minha participação aqui, Uhum. Ferrari, existe a Lamborghini, existe o Palio, existe o Fiat, existe vários tipos de carro. A diferença de cada um é o combustível também, né? Para eles serem mais fortes, é necessário que você abasteça com combustível bom. Se você pôr um combustível normal, um etanol na Ferrari, ela não vai andar. Ela não vai ser potente, ela não vai dar o resultado, o ronco no motor, como uma gasolina. Como é que chama a gasolina? Ai, não sei. Eu Ah, pra Ferrari tô fora, não tô sabendo. gasolina. Gente, esqueci. Meu marido colocava na moto dele essa gasolina para limpar às vezes. Não vai dar o mesmo resultado de você colocar uma gasolina top, a melhor, do que você colocar uma gasolina ruim. Vai entupir tudo aí dentro do tanque. Assim é o ser humano, nós somos uma máquina que para a gente funcionar no perfeito estado é necessário você mandar combustível bom para dentro de você. Aí você vai ser uma pessoa que Deus quer que você seja, porque você vai ter energia, porque você vai cumprir ali, ó, com combustível, você vai queimar um combustível bom da melhor forma possível. Então, gente, em nome de Jesus, tenha pódio. Alguém me mandou aqui no WhatsApp, gasolina pódio. É isso aí, gente. Obrigada, vocês são demais. Gasolina pódio não é a mesma coisa de você colocar uma gasolina normal, gente. Então, ó, que em nome de Jesus hoje você saia daqui. Eu tenho que mandar só pódio pro meu corpo, só gasolina pódio, só carboidrato bom, combustível bom, para que você não se sinta cansada, morta, com a pele caída, flácida. E é isso, gente. Obrigada, Jéssica. Pra gente finalizar aqui, vamos fazer uma oração para esse pessoal Bom, aí, nós, para que tudo que foi dito, né, que seja usado aí para edificar todas essas pessoas, vidas e famílias, para a gente se despedir. E já deixa aqui para a gente se encontrar de novo. Amei, foi fantástico, viu? Muito obrigada. nada. Você quer que eu ore ou você ora? Pode orar. Tá.
Paizinho querido, muito obrigada pela manhã de hoje. O Senhor nos confiou aqui, a mim e a Dani, transbordarmos na vida dessas pessoas. Pai, hoje, através da nossa vida, da nossa conversa, da nossa história, foram entregues sementes a todas as pessoas que estão passando por essa live. Às vezes, eu e a Dani, nós não temos noção do que o nosso transbordo é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Mas o Senhor é aquele que contempla todos os corações que estão aqui nessa live, Pai. Então, Deus, que o inimigo ele não venha roubar a semente que foi plantada hoje no coração dessas pessoas. Que elas saiam daqui sentindo o desejo de cuidar da terra delas, que é o coração, Pai. E que elas continuem regando, continuem acreditando, continuem te buscando, se conhecendo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Porque só assim elas verão o fruto do trabalho delas. Pai, eu quero honrar aqui a vida da Dani. Que o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem tido prazer na vida dela, Pai. Ela ainda está começando a caminhar contigo e o que eu desejo para a vida dela é que ela venha conhecer todas as faces do Senhor. Que ela possa te sentir, Senhor, todos os dias. Que ela possa desenvolver um relacionamento completamente de amizade, de pai. Senhor, eu não sei qual foi a relação com o pai dela, mas que o Senhor possa suprir, Senhor, todas as necessidades, todas as faltas, Senhor, que um dia ela sentiu. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja um pai para ela, seja um pai para todos nós, seja um pai para a filha dela, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de abrirmos a câmera, Senhor, e transbordar na vida de quem o Senhor mais ama. Eu me sinto honrada, Senhor, porque o Senhor confiou essa missão a mim e a Dani. Jesus, muito obrigada, Pai. Amém. Amém. Eu te honro, minha linda. Obrigada. Muito obrigada, muita paz. Que Deus continue te usando, que você esteja cada vez mais disponível, né? Que Ele vai fazer muitas obras ainda a partir de você. Obrigada, Jéssica. Grande beijo. Deixa eu te falar Obrigada por vocês estarem. uma palestra aí. O que você acha? Oi? Vamos fazer uma palestra aí? Vamos. Eu quero ir para aí também ver a de vocês em breve. Vamos fazer, vamos combinar, vamos levantar aí muitas pessoas, né? Com esse conteúdo profundo, que é isso que a gente precisa. Tem conteúdo aqui que tem coisas que a gente precisa aprender para dar certo aqui na Terra, conhecimento, mas a gente tem que estar conectado com Deus, né? Muito obrigada, Jéssica. Ai, pessoal, se tem alguém aqui do meu Instagram que não segue a Jéssica, segue ela lá. Ela tem um grupo de devocional incrível no WhatsApp. Eu já tô lá dentro, fico todo dia prestando atenção, ligada. Para quem não tem relacionamento ainda, o melhor, pega alguém que já tá no caminho. Vocês vão aprendendo, vocês vão vendo, ela compartilha, vai ser incrível aí para a vida de vocês também. Obrigada, gente. Obrigada, Jéssica. Bom dia. Bom dia, linda. Beijo, tchau. Tchau.